O que a Bíblia diz sobre a vida e a morte? A Bíblia aborda diversos aspectos relacionados à vida e à morte. Aqui estão alguns pontos principais. 1. A origem da vida. A Bíblia descreve a criação do homem e da mulher por Deus no livro de Gênesis. Deus formou Adão do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, tornando-o um ser vivente. A vida é vista como um dom divino e uma expressão do amor e propósito de Deus. 2. Propósito da vida. A Bíblia ensina que a vida humana tem um propósito, que inclui amar e servir a Deus, cuidar da criação e se relacionar com os outros. Os ensinamentos de Jesus, presentes nos evangelhos, destacam a importância do amor ao próximo e da busca pela justiça. 3. Consequências do pecado. A Bíblia relata que o pecado entrou no mundo através da desobediência humana. A consequência do pecado é a morte espiritual e física. A morte é retratada como a separação da presença de Deus, mas a mensagem central é que a redenção e a vida eterna são possíveis por meio de Cristo. 4. Ressurreição e vida eterna. A Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos, destacando a promessa da vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Jesus é considerado o caminho, a verdade e a vida, e a crença nele é associada à esperança da ressurreição e da vida eterna junto a Deus. 5. O juízo final. A Bíblia menciona um julgamento final, no qual todas as pessoas serão julgadas de acordo com suas ações e fé. Aqueles que aceitaram a salvação por meio de Cristo encontrarão a vida eterna, enquanto aqueles que rejeitaram enfrentarão a separação eterna de Deus. 6. Consolo na morte. A Bíblia oferece consolo aos que enfrentam a morte, enfatizando a presença de Deus como um guia e amparo nos momentos difíceis. Passagens como o Salmo 23 destacam a confiança na orientação divina, mesmo no vale da sombra da morte. 7. Esperança na ressurreição. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, enfatiza a esperança da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, em suas cartas, destaca a importância da ressurreição de Cristo como fundamento da fé cristã. A ressurreição é vista como a vitória sobre a morte, proporcionando esperança para todos os crentes na vida futura. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. 8. A morte como transição. A Bíblia descreve a morte não apenas como um fim, mas como uma transição para a presença de Deus. A imagem de dormir é frequentemente usada para descrever a morte dos crentes, sugerindo que a morte não é o fim da existência, mas uma mudança de estado. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14:13. 9. Vida eterna em comunhão com Deus. A Bíblia destaca a promessa da vida eterna como uma existência em comunhão íntima com Deus. A visão do novo céu e nova terra apresentada no livro de Apocalipse simboliza a restauração completa da criação, onde não haverá mais morte, tristeza ou dor. Eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não cairá sobre eles, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, os guiará às fontes das águas da vida. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 16 e 17. 10. Chamado a vida abundante. Jesus ensinou sobre uma vida abundante que vai além da mera existência física. Ele prometeu vida em plenitude para aqueles que o seguem, destacando que a verdadeira vida se encontra em um relacionamento pessoal com Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. 11. O amor que supera a morte. A Bíblia destaca o amor de Deus como uma força poderosa que transcende a morte. O amor divino é retratado como inabalável, capaz de superar até mesmo a separação física pela morte. A passagem conhecida como o amor ágape em 1 Coríntios 13 ressalta a eternidade do amor de Deus. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13:8. 12. A importância da preparação. A Bíblia adverte sobre a importância de estar preparado para a vida após a morte. Jesus frequentemente falou sobre a necessidade de vigilância espiritual e preparação para o retorno dele e para o juízo final. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25:13. 13. Consolo na perda. A Bíblia oferece palavras de consolo para aqueles que enfrentam a perda de entes queridos, assegurando que Deus é um consolador presente nos momentos de luto e sofrimento. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações.
2 Coríntios 1, 13 e 4. 14. A esperança da reunião. A Bíblia expressa a esperança da reunião dos crentes com seus entes queridos na presença de Deus. A promessa de estar juntos novamente é um tema consolador nas Escrituras. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. 15. O caminho para a vida eterna. A Bíblia ensina que o caminho para a vida eterna é através da fé em Jesus Cristo. Ele é apresentado como Salvador que oferece perdão, reconciliação com Deus e a garantia da vida eterna para todos que creem nele. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. 16. A morte como inimiga derrotada. A Bíblia proclama que a morte é um inimigo que foi derrotado por meio da ressurreição de Jesus. A vitória sobre a morte é celebrada como uma evidência do poder redentor de Deus. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. 17. A importância da fé. A Bíblia destaca repetidamente a importância da fé na jornada espiritual. A vida eterna é oferecida como um dom gracioso aos que creem, não como resultado de obras, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. 18. A resposta ao sofrimento. A Bíblia aborda o sofrimento humano, incluindo o sofrimento associado à morte. Ela oferece consolo ao ensinar que Deus está presente no meio do sofrimento e promete restauração e consolação eterna. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5:10. 19. A transformação da existência. A Bíblia descreve a vida eterna como uma existência transformada, onde não haverá mais dor, tristeza ou doença. A visão de um novo céu e nova terra representa a restauração completa da criação. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 13 e 4. Assim, a Bíblia oferece uma perspectiva abrangente sobre a vida e a morte, apontando para a esperança da ressurreição, a vida eterna em comunhão com Deus e a promessa de uma existência plena em Cristo. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta palavra de Deus? Comente aqui no nosso canal, deixe seu like para nos ajudar e fiquem com Jesus. Amém.